Oi, povo lindo! Sei que vocês estavam morrendo de saudade de me ver, né? Tô brincando. Mas eu tava com saudade. Eu sei que vocês estavam com saudade mesmo. Bom, semana que passou foi a semana de avaliações, né? Essa semana a gente volta com as nossas aulinhas normais, certo? Iniciaremos o capítulo 8 de todas as disciplinas e, como já é de costume, na segunda-feira a gente vai ver português, né? Capítulo 8 dessa vez, certo? Então, pega aí o livro, o lápis, a borracha, marca texto para marcar as partes importantes, mais importantes, né? E vamos nessa comigo, beberes. Vamos lá. No capítulo 8, a gente vai ver gênero textual, poema visual, flexão de número e pessoa dos verbos. Né? Vocês já viram a flexão de tempo, os tempos verbais e a flexão em gênero, né? Masculino e feminino. Agora vai ver em número e pessoa. O emprego dos porquês, porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. O emprego de mal com L e mal com U. E as velhas interpretações de texto que não podem faltar, né? Porque interpretar é tudo na vida da pessoa. Se a pessoa vai interpretar, já é meio caminho andado. Beleza? Então, vamos lá, lindos. Como título do capítulo 8, quer dizer, capítulo 6. Do capítulo 8, capítulo 8, nós temos imagens que valem muito, certo? Daí ele traz esse poema visual. A partir daí vocês começam a entender o que é um poema visual. Se vocês observarem direitinho, esse poema visual está remetendo ao quê? Está relacionado ao quê? A uma xícara de café. Como é que a gente vai saber disso? Observe a imagem e identifique o texto que a compõe. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa, né? Como se ele perguntasse, tem coisa mais gostosa do que uma xícara de cafezinho quente? Há quem diga que não, né? Que café é tudo. A pessoa só começa o dia bem se tomar uma xícara de café. Eu não gosto muito de café. Prefiro suco, leite e tal. Mas tem gente que é muito fã de café, né? Então, isso aqui é um poema visual. Ele é basicamente em formato de imagem, de desenho. Esse aqui, por exemplo, ele está no formato de uma xícara, certo? Vamos lá. Como tem o texto, tem a interpretação. Questão 1. Ao olhar a imagem, qual é a sua sensação? O que é que você sente quando você olha para essa imagem da xícara? E o que ela representa? Já dei a resposta, né? A imagem representa uma xícara de cafezinho bem quentinho, ok? Questão 2. Você identifica o texto da imagem como poema ou um texto em prosa? Vixe, professor, eu nem lembro mais o que é poema, nem lembro o que é prosa. Então, vamos ver. A prosa é o estilo natural de falar e escrever, com ausência de musicalidade, rima, ritmos e outras particularidades da estrutura poética, certo? Já o poema, qual é a diferença de rima para poema? O poema, ele como é que eu posso dizer? Ele é um texto dividido em versos, estrofes, e que ele pode apresentar rimas, ou ritmo, né? Como a gente já sabe. Todo mundo já leu um poema na vida, né? Nem que seja esse de um livro. Então, a diferença é essa, porque a prosa ela é num estilo mais de conversa, diálogo, aquela coisa mais básica. E o poema não, ele tem uma estrutura totalmente diferente. Ele é dividido em estrofes. As estrofes são compostas por versos. E esses versos têm rima, têm ritmo, certo? Essa é a diferença. Então, o poema que a gente viu lá na outra página, ele é em formato de poema mesmo. Por quê? Porque existem palavras que rimam. Professora, eu não consegui identificar essas palavras que rimam. Quais são elas? Aí, ó, julho, que rima com barulho, quente, que rima com reluzente, e prosa, que rima com gostosa. Por isso, ele é caracterizado como um poema visual. Beleza? Terceiro, transcreva o texto para o espaço abaixo, conforme a decisão da sua turma, certo? Como é que eu vou transcrever, professora? Aquele texto para cá. Simples. Vocês vão estruturar ele na forma de um poema. Como é que é organizado um poema? Em estrofes, né? Compostos por versos. Então,
Não esquecendo do título, que é o quê? Xícara, certo? Como é que eu posso identificar qual é o primeiro verso aí? Na tarde fria de julho. Esse é o primeiro verso. Então, coloca aqui, ó, a próxima linha. Na tarde fria de julho. Na sequência, voa, cheiro, o barulho. E assim vai. Ficar nesse formato aqui, ó. O título e um verso embaixo do outro, certo? Daqui vocês podem perceber melhor aqui as palavras que rimam. Julho, barulho, quente, reluzente, prosa, gostosa. Sem esquecer do autor do texto, que é quem? O Fábio Sextus, certo? Ele é o autor do poema visual, beleza? Continuando, entendendo o texto. Ele traz aí, ó. A imagem que abre esse capítulo é um poema visual. Leia a seguir o poema Xícara escrito em verso. Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, o texto que você e sua turma registraram na página anterior, aqui, ó, esse aqui, ele não, ele ficou igual ou diferente ao poema original? Se tiver ficado diferente, qual deles vocês preferem por quê? Anotem essa resposta que a gente vai corrigir lá no meio, certo? Lembrando, as atividades que eu já estou corrigindo aqui, nessas que já tem a resposta, eu não vou corrigir mais, nem eu nem a tia Eve. A gente vai corrigir apenas essas que não estão sendo feitas correções, que a gente está só lendo e debatendo, viu? Então, prosseguimos. Com o quê? Com a pausa, porque eu respondi a primeira questão, mas aí tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Tem a página 54 e 55 para vocês responderem, certo? Então, vocês pausam o vídeo aí, respondem a página 54 e 55 e depois vocês retornam para cá, ok? Voltando, vamos para a correção. Segunda questão. O que o poema visual Xícara tem de diferente da versão escrita em verso? O que é que ele tem de diferente? Se é o mesmo texto, é a mesma coisa, o que é que tem de diferente? Ah, professora, eu não estou vendo nada de diferente, não. Tem. O que é que tem de diferente? A forma como eles estão dispostos. Ó. A forma como as palavras estão dispostas, ou seja, a forma do poema. O primeiro está representando o desenho, que é a xícara, e o segundo ele está no formato mais tradicional de um poema que a gente conhece, certo? Terceiro, sobre a forma visual do poema, responda. Letra A. O que representam os 4 primeiros versos do poema? O que é que eles representam? Aqueles que estão ó, em forma de ondinha. Eles representam a fumaça que sai do café quando ele está quente. Eu acho que todo mundo já viu uma xícara de café bem quente. Light, não, ou leite, ou de chá, né? Fica saindo aquela fumacinha. Então, aqueles primeiros versos, os 4 primeiros versos, eles estão representando a fumaça que sai do café quando ele está quente, certo? Letra C. O que representa a asa da xícara? Vixe, eu nem prestei atenção. Então, volta lá para a representação do desenho e vê o que é que está representando a asa da xícara. Qual é a função dele? O que está representando a asa da xícara é a interrogação, o ponto de interrogação, certo? E qual é a função do ponto de interrogação? Indicar que ali existe uma pergunta, ok? Letra C. Qual é a relação entre a imagem do poema e o que está escrito nele? A professora não conseguiu identificar nenhuma relação, mas tem uma relação muito grande, né? Qual é essa relação? A imagem do poema é de uma xícara com café quente, que remete ao prazer de tomar café descrito no poema. Então, ele mostra o desenho em formato de xícara de café quente e o texto fala sobre o prazer de tomar um cafezinho quente, certo? Quarta questão. Por que o poema Xícara é visual? O que é que torna ele um poema visual? O que é que caracteriza isso aí? Porque ele utiliza as palavras para formar imagens e para reforçar o sentido desejado. Ao invés de ele vir como poema tradicional, ele já vem no formato daquilo que ele quer transmitir, ok?
Quinta questão. O poema Xícara, escrito em versos, transmite as mesmas sensações do poema visual? O que, é que vocês acham? Cadê? O poema Xícara, escrito em versos, transmite as mesmas sensações do poema visual? Eu acho que o poema visual transmite mais sensações, né? Ele traz uma coisa diferente. Acho que ele transmite mais sensações. Mas aí fica a critério de cada um de vocês, ok? A sexta questão. Lê a seguir outro poema visual. Leram? Esse poema, ele é do Rodrigo Ferreira, certo? Aí a letra A diz: agora, observe a imagem a seguir. Observaram? Pronto. O que este símbolo representa? Converse com os colegas e anote a resposta. Eu acho que todo mundo sabe o que, é que esse símbolo representa. Ele é o símbolo do infinito, não é isso? É o símbolo do infinito. Ok? Letra B. Retorne ao poema e indique com quais palavras ele provavelmente começa. Vamos retornar ao poema. É esse aqui, ó. Será que ele começa com faz? Faz encontrar o infinito dos seus olhos em faz? Acho que não. Encontrar. Encontrar o infinito dos seus olhos me faz? Não sei. Vamos ver o infinito. O infinito dos seus olhos me faz encontrar. É o que é mais certo. Então, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar. Ok? Então, indique com quais palavras ele provavelmente começa. Ele começa com o infinito. Certo? Letra C. É possível identificar com que palavra ele termina? Volta lá no poema. É possível identificar com que palavra ele termina? Não, por quê? Porque ele é infinito, né? É como se a primeira palavra fosse a última. Não é possível identificar, pois o final do verso também é o começo dele. Ele não tem um ponto final, né? Então, se ele está no formato do infinito, quer dizer que ele não tem fim. É começando, termina, começando. Onde começa, ele termina. Onde ele termina, ele começa. Agora, observe o mesmo poema escrito de outra forma. O infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos me faz encontrar, o infinito dos seus olhos. O que é que está faltando aqui no final dessa frase? Um ponto final, um ponto de interrogação ou reticências? Se eu colocar um ponto final aqui, vai dar certo? Não, porque ele está saindo do contexto. A interrogação, não, porque ela não é uma pergunta. E as reticências? É o que seria mais adequado, porque ele não tem fim. Então, as reticências indicam que aqui tem uma sequência, né? Então, a gente marca aí as reticências. Letra E. Como o texto verbal se relaciona com a imagem criada no poema? Qual é a relação que eles têm? Quem me diz? É como se o poema no formato do infinito, com o símbolo infinito, ele dá a ideia de que as coisas não podem não ter fim, né? Como o amor. O formato do símbolo do infinito reforça a ideia de que as coisas podem não ter fim, como o amor. Que lindo, né? Que romântico. Ai, meu Deus. Vamos lá para as características do gênero. A gente viu o tipo de gênero, que é o poema visual. Agora a gente vai ver o que é que caracteriza esse gênero. O que são poemas visuais? A poesia visual, como o próprio nome nos indica, é aquela onde os recursos visuais são abundantemente explorados, embora eles não excluam outras possibilidades literárias, sejam elas sonoras ou verbais, por exemplo. Mas, de modo geral, a sua característica predominante é o uso dos elementos, como o próprio nome diz, visuais. Ou seja, tudo aquilo que dá ideia de movimento e dinamicidade. É dinâmico. O poema visual geralmente utiliza um texto verbal para criar uma imagem, podendo ser um símbolo, como o do infinito, ou um desenho, como o da xícara de café quente. O poema visual também explora recursos como formato, tamanho e cores das letras, certo? Que ele atrai a sua atenção pela visibilidade, né? Pelo visual dele. Então, ó, cadê? Sonoros, verbal, ele pode ser em formato de música e tal. Ele predomina em elementos visuais,
Usando um desenho, ou um símbolo, ou coisa parecida. Ele vai estar disposto de uma forma diferente do convencional que a gente já conhece. Certo? Aí eu trouxe aqui mais 2 exemplos de poemas visuais para vocês se aprofundarem. Aqui, ó, esse aqui, de cara a gente já identifica que é um peixe. E esse aqui, o sol. Ele começa aqui, ó. Rei mora no trono, peixe mora no mar. Eu moro nesse mundo para poder te amar. Ai, meu Deus! Quanto romantismo! Então, qual é a relação que o desenho tem com o que está escrito? Tem alguma relação? Tem, porque ele diz aqui, ó. Rei mora no trono, peixe mora no mar. Então, ó, o peixe é o que está representando o poema visual. Foi o elemento que ele usou para representar o poema. Rei mora no trono, peixe mora no mar. Eu moro nesse mundo para poder te amar. Ok? E esse aqui é o sol. Professora, onde é que você consegue identificar onde ele começa? Esse aqui ele está fácil de identificar porque ó, ele começa aqui, ó, com letra maiúscula. Certo? O sol lá no alto, junto com nuvens de algodão, grande, poderoso e reluzente, deixando o mundo todo quente. Tem rima? Tem, aqui, ó. Grande, com reluzente, né? Tá rimando, ok? O sol lá no alto, junto com as nuvens de algodão, grande, poderoso e reluzente, deixando o mundo todo quente. Pronto, eu trouxe esses 2 exemplos para vocês entenderem melhor o poema visual, ok? E daí nós vamos para outro texto, novas ideias. Certo? O texto a seguir também explora recursos visuais. Leiam e descubra quais são esses recursos empregados. O título do texto é A Mosca. Bora lá. A mosca saiu do açucareiro. Aquele barulhinho que a mosca faz, né? Pousou numa xícara. O homem espantou-a com a mão. Sai daqui, mosca nojenta. Parou perto de outra mosca. Conversaram. E voltaram as duas. E assim vai. O homem tornou a afastá-las. Elas tornaram a voltar. Agora eram 3. O homem se levantou e foi embora. Moral. É mais fácil uma mosca espantar um homem do que um homem espantar uma mosca, né? Que a gente espanta uma mosca e vem 2, né? É basicamente o que acontece aí nesse texto, né? Então, lindos e maravilhosos da minha vida. Lemos o texto, agora vocês vão dar aquela velha pausa e responder a atividade da página 57, que é relacionada a esse texto que a gente acabou de ler. Beleza? Quando vocês terminarem, retorna aqui, dá o play para ver a minha carinha linda. Ok? Voltando, espero que tenham realizado a atividade, porque eu sei que vocês são muito inteligentes e maravilhosos. E não ia ficar esperando pela resposta, né? Claro que não, jamais. Então, vamos lá. O que a letra Z representa no texto? O que é que esse monte de Z? Eu fiquei com a boca coçando aqui de fazer tanto Z. A letra Z, ela representa o zumbido da mosca, é como se fosse a fala da mosca, né? Segundo, quantas moscas existiam no início do texto? No início do texto, a mosca saiu do açucareiro. Se ele diz a mosca, é uma, né? E logo depois, pousou numa xícara, me espantou com a mão. Parou perto de outra mosca, conversaram. 2 moscas, né? No início do texto existia uma mosca. Logo depois, 2. Terceiro, observe a frase. E voltaram as 2. Como é possível saber que são 2 moscas? E aí? E voltaram as 2. Aí tem Aí é possível saber pela repetição dos 2
Veja, ó, utiliza-se a letra Z de duas em duas. Quer dizer que ali tem duas moscas. Elas tornaram a voltar. Agora eram três. E como é possível saber que são três moscas? Como é que a gente pode saber que são três moscas? Pela repetição do Z. Quando era duas moscas, eram dois Zs, né? De dois em dois. E agora, três Zs, né? Utiliza-se a letra Z de três em três. Como está aqui, ó, no exemplo. Quarta questão. Utilizando a letra Z, escreva o som emitido se houvessem quatro moscas no texto. Tá bem óbvio, né? Se o Z, um Z seguido, era uma mosca. Dois Zs de dois em dois, duas moscas. Três Zs de três em três moscas. Quatro moscas, obviamente, serão quatro Zs de quatro em quatro. Não é isso? Vamos lá. Quinta questão. Explique a relação entre o número de vezes em que aparece a letra Z e a quantidade de moscas. Qual é a relação que tem entre elas? Então, o número de letras Z juntas corresponde à quantidade de moscas, certo? Se tinha duas moscas, dois Z juntos. Se tinha três moscas, três. Se tinha quatro moscas, quatro. Sexta questão. Leia o trecho do texto a seguir. Parou perto de outra mosca. Conversaram. Zzz, 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 zzz. Se o autor tivesse utilizado a palavra conversaram, que sinal de pontuação indicaria a conversa entre as moscas? Como é que a gente identifica que ali tem uma conversa, que tem um diálogo, um texto? Através de que sinal de pontuação? Através de exclamação? Não. Da interrogação? Não. Das reticências? Também não. Através do belíssimo travessão. É ele que nos indica que ali tem uma fala ou um diálogo. É isso? Letra B. Durante o diálogo, uma mosca fez uma pergunta para a outra. Que elemento do texto comprova essa afirmativa? Como é que eu sei que a mosca fez uma pergunta? Pelo ponto de interrogação aqui, ó, na terceira linha. Ó. Esse lindinho aqui, no final da frase, no final dos Zs, ponto de interrogação. Ok? Pronto. Por aqui, interpretação é só. Agora nós vamos para a parte dos verbos, né? Das flexões de número e pessoa. Você viu que os poemas visuais formam imagens com palavras e analisou alguns desses poemas. Agora, observe os cartazes de filmes a seguir para analisar as imagens e o texto verbal. Você vai perceber que as imagens dizem muito, né? A gente já sabe que as imagens dizem muito. Então, aqui, ó, os três cartazes que vocês têm no livro de vocês. Toy Story, A Princesa e o Sapo e o Rei Leão. Né? Que foi a história com os personagens da história, a Princesa e o Sapo, já aqui representado, e o Rei Leão. Creio que vocês já tenham assistido esses filmes. Daí, que era para ter colocado isso aqui depois, mas tudo bem. Vem a primeira pergunta. Do que trata cada filme? É para aparecer a primeira pergunta, depois a resposta, mas já foi tudo junto, então está tudo certo. Do que trata cada filme? No Toy Story, por exemplo, que é que ele narra? É narrada a história dos personagens Woody e Buzz, é Buzz ou é Buzz, sei lá como é que chama, que fazem parte de uma turma de brinquedos e suas aventuras. Em A Princesa e o Sapo, há dois personagens bastante conhecidos dos contos infantis. Um deles é o sapo, que representa o príncipe que precisa ser beijado para acabar o feitiço, né? Sempre. E o outro é a princesa, que é quem beija o sapo. Em O Rei Leão, Simba é um filhote de leão e o príncipe herdeiro das savanas africanas que precisa crescer para retornar e derrotar o tio tirano. É basicamente isso, né? Para quem já assistiu, sabe que é isso. Quem não assistiu, é legal assistir, são muito bons. Ok? É isso aí, crianças. Sei que vocês não gostam de ser criancinhas. Vocês são as criançonas, né? Os quase adolescentes. Querem ser muito adultos. Continuando. Segunda pergunta.
O trecho a seguir faz parte do conto O Príncipe Sapo. Leia-o com atenção. Vamos lá. O Príncipe Sapo. Quando a princesa despertou na manhã seguinte, surpreendeu-se ao ver, no lugar do sapo, um príncipe a olhar para ela com os olhos mais bonitos que ela jamais tinha visto. Ele explicou-lhe que tinha sido enfeitiçado por uma bruxa que o transformou em sapo, e o feitiço só seria quebrado quando uma princesa o tirasse do lago e o deixasse comer na sua mesa, dormir na sua cama durante 3 noites e lhe desse um beijo. Tu quebraste o feitiço e agora não posso desejar mais nada a não ser que venhas comigo para o meu reino, onde nos casaremos e onde te amarei para sempre, disse o príncipe. A jovem princesa não teve dúvidas e respondeu logo que sim. E então viajaram para o reino do príncipe, onde viveram felizes para sempre. Ai, meu Deus, que romântico. É realmente um conto de fadas, né? Então, vocês vão responder aí, ó. Letra A. Qual o desfecho do texto O Príncipe e o Sapo? Comente com seus colegas e com o professor. A gente vai fazer essa correção aqui lá na aula do mês. 2. Letra B. Pesquise sobre o filme A Princesa e o Sapo e responda. Qual é o fato inusitado que acontece nessa versão da história? E 3. O que podemos saber sobre o personagem Woody e de Toy Story de acordo com o cartaz? Certo? Responde isso aí e mais tarde a gente corrige na aula do mês. Certo? Então, dá aquela pausa e responde. 59 e 60, que também é relacionado aos cartazes. Ok? Belíssimos. Pausa realizada. Voltamos agora aqui. Nós vamos ver o verbo flexões de número e pessoa. Que é o que, professora? O verbo, né? Você já sabe que é aquele que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Concorda em número, ou seja, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Com o termo a que ele se refere. Portanto, quando o termo a que o verbo se refere estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se o termo estiver na primeira pessoa, o verbo também deverá estar na primeira pessoa. Eles devem estar concordando em número e em pessoa. Se está no singular, o termo tem que estar no singular, certo? Exemplos. A criança gosta de contos de fadas. O termo está concordando. As crianças gostam de contos de fadas. Vocês estão falando de quem? Das crianças. Quem gosta? As crianças. Então, gostam, está concordando com o número, né? Ele beijou a princesa para quebrar o encanto. Ele está concordando, né? A pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Está concordando com o verbo. Eu beijei a princesa para quebrar o encanto. Eu beijei. Não pode ser ele beijei, né? Fica errado. Então, a pessoa tem que concordar com o verbo. Eu beijei a princesa para quebrar o encanto. Certo? Quando fala beijou, ela beijou, ele beijou. Ok? Deu para entender? Então, é isso aí, a variação. Se, o verbo concorda em número, singular, plural e pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa com o termo que se refere. Quando o termo a que o verbo se refere estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se o termo estiver na primeira pessoa, o verbo também deve estar na primeira pessoa e assim por diante. Se estiver na segunda, o verbo também tem que estar na segunda. Certo? Isso é bem fácil. Aí vem para a sétima questão. Décio Pignatari é um poeta brasileiro conhecido pelos seus poemas visuais. A seguir, lê o texto biográfico sobre o poeta e responda ao que se pede. O texto biográfico, vocês sabem que é falando sobre a história de vida da pessoa, né? Como se fosse a biografia. Aqui, na verdade, é um resumo da biografia dele. Bora lá. Décio Pignatari, poeta, ensaísta, tradutor, contista, romancista, dramaturgo, publicitário e professor. Décio Pignatari nasce em Jundiaí, São Paulo, filho de imigrantes italianos,
mas cedo transfere-se para Osasco, onde mora até os 25 anos. Ele publica seus primeiros poemas na Revista Brasileira de Poesia em 1949. No ano seguinte, estreia com o livro de poemas Carrossel. E em 1952, funda o grupo e edita a revista Livro Noigandres, com os amigos, os poetas irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Em 1953, forma-se em Direito pela Universidade de São Paulo e, em seguida, viaja para a Europa, onde passa 2 anos, mantendo contatos com diversos intelectuais. Em 1956, o grupo Noigandres lança oficialmente o Movimento de Poesia Concreta durante a Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em 1956, o grupo lança Plano Piloto para Poesia Concreta, síntese teórica de seu trabalho poético, traduzido em diversas línguas. Em 1965, ainda com Haroldo e Augusto de Campos, lança o livro Teoria da Poesia Concreta. Em 1999, muda-se para Curitiba. Ok? Daí ele vem com essa atividade aí que vocês vão fazer. Letra A. A que classe gramatical pertencem as palavras em destaque no texto? Professora, quais são as palavras em destaque? Olha aqui, ó. Estão em negrito. Nasce, publica e lança. Ok? A quais termos as palavras destacadas no texto se referem? Letra C. Que estratégia você pode utilizar para encontrar o termo a que o verbo se refere? Vocês vão responder isso aí. Oitavo. No quadro a seguir, há orações desordenadas em 2 colunas. Observe o sentido e a concordância entre as orações e organize-as adequadamente, numerando a coluna B de acordo com a coluna A. Ok? Vocês vão dar uma pausa, realizar essas atividades da página 61 e 62 e nós corrigiremos na linha do mito. Ok, lindos? Um beijo da titia, linda, maravilhosa, para vocês. E até a próxima aula. Ok? Cheiro.